Você conhece alguém com transtorno bipolar? Você conhece alguém com bipolaridade tipo 1 ou com tipo 2? A gente vai conversar sobre esse tema hoje. É a primeira vez que a gente vai abordar esse assunto aqui no Ser Psicast. Bipolaridade é uma palavra muito frequente, muito presente no senso comum. As pessoas gostam de chamar umas às outras de bipolares, mas a verdade é que o transtorno bipolar é uma condição muito séria, que inclusive tem índices de desfecho suicida muito elevados. Por isso a gente precisa de mais informação, de qualidade para a gente entender melhor e tratar melhor dessa condição. É sobre isso que a gente vai conversar nesse episódio. Eu sou Paulo Nascimento, sou psicólogo, sou professor, e para conversar com a gente sobre transtorno bipolar, eu estou recebendo Karen Cabuz, que é médica psiquiatra especializada nesse tema, nesse assunto. Então, fica aí, porque esse episódio está muito interessante. Antes de entrar aqui na nossa conversa, eu quero falar de um grande parceiro aqui do Ser Psicast, que é a empresa Contabilizei. A Contabilizei é uma das maiores, se não a maior empresa do ramo da contabilidade no Brasil, atendendo aí a milhares de clientes, inclusive a milhares de psicólogos e psicólogas no nosso país. Você já pensou em se formalizar? Você que é psicólogo, que é psicóloga, já pensou em se formalizar e em se tornar pessoa jurídica? Pois é, existem muitas vantagens nessa formalização e nos tornarmos pessoa jurídica. Se você quiser saber mais sobre essas vantagens, aqui embaixo da tela a gente tem um QR Code que vai direcionar vocês direto, vai colocar vocês em contato direto com o pessoal da Contabilizei. Tá bom? Então, não perde essa oportunidade, vai lá, usa aí a câmera do seu celular e o pessoal da Contabilizei está lá prontinho esperando vocês para lhes dar as melhores informações e a melhor assessoria nessa área. Oi, Karen, tudo bem? Como é que você está? Oi, Paulo, bem, e você? Tudo bem, tudo bem. Olha, uma alegria te receber aqui, tá bom? Estou muito ansioso, muito curioso, inclusive, também, porque a gente vai conversar sobre um tema muitíssimo importante, né, para toda a população, e um tema que a gente não conversou ainda aqui no Ser Psicast. A gente tem episódios sobre um monte de coisa, mas não falamos ainda sobre transtorno bipolar. Então, você tem uma responsabilidade grande e eu estou muito curioso. Mas para a gente conhecer melhor, Karen, para a nossa audiência te conhecer melhor, fala um pouquinho para nós da tua formação, de que você estudou e tal, e o que é que você está fazendo profissionalmente. Vamos lá. Me chamo Karen, sou médica formada pela Universidade Federal de Alagoas. Sim. E fiz residência médica em São Paulo, na Faculdade de Medicina do ABC. E, atualmente, trabalho só com transtornos de humor, faço pesquisa na USP, no ambulatório chamado GRUDA, que é um ambulatório só de transtornos afetivos, depressão resistente, transtorno bipolar, e a pesquisa atualmente é na área de estimulação magnética transcraniana. Sim. Para transtorno bipolar do tipo 1. Estimulação magnética transcraniana. Me desculpe te perguntar, isso tem alguma coisa a ver com a antiga eletroconvulsoterapia? Não, na verdade tem uma origem na eletroconvulsoterapia, porque a gente sabe que a eletroconvulsoterapia mexia na carga elétrica, causando convulsões, né? Sim. Porém, a gente sabe que a eletroconvulsoterapia, apesar de ser antiga por ser usada por métodos tradicionais que não eram tão vistos, a gente sabe que é um bom tratamento atualmente,Sim, sob anestesia e tudo mais, é totalmente diferente do que era feito no modo manicomial. Mas a estimulação magnética transcraniana é muito mais simples. Então, o paciente chega lá, ele passa 12 minutos numa máquina, e essa máquina é com estímulo magnético. E a pessoa pode desacompanhada e sair de lá super bem. Parece que não aconteceu nada. Sim, sim. E isso vai fazer com que o cérebro aumente a neurotransmissão,
através do estímulo magnético e trata a depressão. A gente sabe que trata a depressão. O que a gente não sabe é no transtorno bipolar como ela vai atuar. Se vai acabar ativando demais, se vai ter uma resposta antidepressiva da mesma forma. Então, a gente não tem esse estudo. Então, é um estudo pioneiro ainda na área. Bacana, bacana. Muito bom, muito bom. É um outro assunto. Você volta aqui depois para falar especificamente sobre isso. Combinado! Eu tenho muita curiosidade, acho que daria uma conversa muito legal. Onde é que você está trabalhando atualmente? Atualmente, eu trabalho nesse ambulatório de transtornos afetivos e no lugar que eu me formei na residência, na Faculdade de Medicina do ABC, no ambulatório também de transtornos afetivos. Então, esse ambulatório é um ambulatório mais assistencial, que daí tem os residentes e eles vão atendendo os pacientes, a gente vai discutindo casos, com reuniões clínicas. Então, é bem legal e também trabalho no consultório particular. Ótimo, muito bom. Beleza, isso é para o pessoal te conhecer melhor, né? Saber o que é que você faz. É um ritual que eu tenho aqui com todas as pessoas. Bora entrar no nosso tema? Vamos! Então, vamos lá, vamos falar sobre transtorno bipolar. Vou começar do básico, do básico, do básico. Eu sei que tem milhares de informações circulando para tudo quanto é canto aqui na internet, mas sempre vale a pena a gente começar assim do basiquinho. O que é, né, o chamado transtorno bipolar? É uma forma... Muita gente tem essa dúvida sobre o que é, né? Sim. É uma forma de depressão? Não é? É um transtorno específico? É um dos transtornos de humor? Vai lá, vamos começar por aí. O transtorno bipolar é um transtorno que, para a gente conseguir fechar o critério dele, a gente tem que ter um episódio de ativação. Certo. Então, por exemplo, o que vai determinar a gravidade ou o tipo do transtorno bipolar vai ser a fase de ativação do paciente. O que é a ativação? É quando a pessoa sai do basal dela e fica uma linha acima. Então, por exemplo... O que é basal? O jeito que a pessoa se comporta, a personalidade, o temperamento. Então, tem pessoas que são mais brandas, mais tímidas, sim, mais introvertidas, pessoas que já são mais coléricas, mais falantes. Então, a gente sempre, para poder fechar um diagnóstico de transtorno bipolar e para poder falar sobre transtorno bipolar, a gente vai ter que entender culturalmente como que é a vida daquele indivíduo, a personalidade dele antes do primeiro episódio da doença. Então, porque assim, se uma pessoa, por exemplo, sempre é mais extrovertida, mais falante, e continuou assim ao longo da vida e teve uma depressão, a gente não pode dizer que o extrovertido dela era um episódio de transtorno bipolar. Mas se alguém é super tímido, teve um episódio da vida ali que ficou mais falante, mais gastador, sim, e aí de repente deprimiu, a gente tem que considerar essa fase da vida como um episódio e ver os critérios diagnósticos, claro. Uhum. Então, seria uma fase de ativação dentro de uma doença. Mas o transtorno bipolar, na verdade, é uma doença depressiva, não é uma doença de ativação. Apesar de ativação fechar o diagnóstico, o que a gente mais vê é depressão atrás de depressão. Sim, então ela está no campo das chamadas síndromes depressivas, é isso? A gente pode dizer assim que o transtorno bipolar é uma forma de depressão? O transtorno bipolar é um transtorno de humor, mas quando a gente vai ver a história da doença, são muitos episódios depressivos para 1 ou 2 episódios de ativação. O que você está chamando de episódios de ativação é o que comumente a gente chama de... Mania. Sim, ou hipomania. Ah, certo. Tem essa terminologia, né? Episódio de ativação. Exato. Porque... Então, para que o indivíduo... para que o indivíduo receba esse diagnóstico, então, ele só precisa, na verdade... Vamos lá. Ele é uma pessoa que teve vários episódios melancólicos, depressivos ao longo da vida. Para que ele receba o diagnóstico, então, só é necessário que ele tenha um episódio maníaco. Exatamente. Um episódio de ativação. É assim? Exatamente. Sim. Então, assim, a gente tem vários tipos de transtorno bipolar. O que a gente vê, geralmente, em filmes, livros, e que é mais conhecido e que é mais fácil de diagnosticar, seria o transtorno bipolar do tipo 1. Sim, eu ia te perguntar isso. Tipo 1, tipo 2. É porque eu queria te perguntar sobre causas antes. Mas se você quiser, pode explicar o tipo 1, tipo 2. Tá, vamos lá. Mas você prefere que fale de causas antes? Se for o caso, a gente pode conversar. Isso, bora falar de causas. Ótimo. Depois a gente volta para essa Combinado. coisa de tipo 1. Eu vou te perguntar, por exemplo, sobre... Para você fazer uma caracterização do episódio maníaco, né? Como é que essa pessoa fica, enfim. Ótimo. Como é que um parente, por exemplo, pode reconhecer que ali tem a presença, né, de um episódio de ativação? Porque eu imagino que o nível de consciência, o nível de insight da própria pessoa deva ser baixíssimo.
os pacientes procuram na depressão. Sim. Ou sim. nos episódios mistos, e a causa principal nos episódios de ativação é insônia. Então, assim, a queixa é não consigo dormir. Não durmo. Não, mas como é que estão as outras coisas? Tá irritado? Não. Tá não sei o quê? Não. Quando a gente vai perguntar pra família, a pessoa chega em casa, briga por tudo, quebra as coisas. Sim. Então, a pessoa não tem essa crítica. Tem a crítica de não conseguir dormir, do cérebro não descansar. E ela, eu imagino que na maioria das vezes ela nem desconfie que seja uma questão de bipolaridade, envolvendo a bipolaridade. Tanto que é muito difícil. Quem não me busca, por exemplo, pensando que tem transtorno bipolar, é uma coisa que a gente vê que as pessoas já querem negar o diagnóstico. Olha, tô vindo aqui, mas não é transtorno bipolar. Então, assim, parece que tem um estigma ainda relacionado a isso. Eu acho que também a intenção de a gente estar aqui falando sobre isso é quebrar esse estigma. Porque é uma doença tratável. Sim. E que tem uma vida 100% normal. Se a pessoa tomar os medicamentos, fizer psicoterapia, é uma vida completamente funcional. Que bom, muito bom. A gente pode até explorar mais isso, mas é muito bom já de cara ouvir você dizendo isso. Bora falar um pouquinho das causas, né? Eu desconfio que deva haver aí um componente genético muito forte, mas também desconfio que não dá pra gente ficar só nisso, porque Exato. Você falou, por exemplo, aí de ambiente, de cultura, de estilo de vida. Quem tem mais transtorno bipolar, homens ou mulheres? Igual em ambos os sexos. Igual. No transtorno bipolar tipo 1. Sim. Em mulheres, no transtorno bipolar tipo 2 é muito mais comum do que em homens. Uhum. Depressão é mais comum em mulheres, então... Sim. O transtorno bipolar tipo 2 é uma doença muito mais depressiva. Sim. Então é mais comum em mulheres. Olha... Vamos para as causas. Depois eu tô com muita curiosidade de ouvir fazendo a distinção entre tipo 1 e tipo 2. Sim. Mas bora para a causa, né? O que está na base desse transtorno, além da determinação genética? Vamos lá. Quando a gente está falando de transtorno bipolar, da maioria das doenças na medicina, Sim. a gente fala de doenças multifatoriais. O que é uma doença multifatorial? Que os genes vão ser herdados, mas eles vão ter que ser ativados. Então, a gente tem as doenças que são genéticas, que já são determinantes. Então, a pessoa tem uma doença genética, nasceu e já nasceu com aquela doença. E as doenças multifatoriais, a pessoa tem um gene, então tem a predisposição a desenvolver aquela doença, mas ela só desenvolve se o ambiente permitir que ela desenvolva. Então, a gente vai ter vários riscos. Então, tem gente que, por exemplo, vai ter uma genética muito baixinha, então ela vai ter o risco de desenvolver a doença muito baixo. Então, ela precisa de muito fator externo para desenvolver a doença. Tem gente que vai ter um risco muito alto de desenvolver a doença, então basta um pouquinho de estresse ambiental para a pessoa desenvolver. Na maioria dos casos, o que são esses estresses? São situações de privação na infância? São situações de violência? Situações de violência, de abuso, de questão de não dormir cedo. Então, a gente sabe que dormir cedo é uma coisa que protege muito o cérebro da criança. Sério? O que é dormir cedo, Karen? Para uma criança? Então, dormir cedo a gente tem que até os 14, 16 anos, deveria ser antes das 9 horas da noite. Meu Deus do céu, eu tenho um de 7 anos... é por aí que ele dorme, mas isso é assustador. Muito, muito. Então, a gente sabe que a vida noturna, ela faz mal nesse sentido de poder aumentar o risco de desenvolver a doença. E o pior, quem já tem essa genética tem mais chance de já ter essa tendência a ficar acordado à noite. Sim. Então, lutar contra isso é ainda mais difícil para os pais. E tem uma coisa também, a genética predominante, o que é que acontece? A gente vai falando de gerações anteriores, que não falavam sobre questões psiquiátricas, não falavam sobre psicoterapia. Então, o que é que a gente vê? A família ativada, é irritada. Isso vai passando de geração em geração. Já fica à noite acordada, então a família toda fica à noite acordada. Então, essa genética vai passando e o estresse ambiental também acaba acontecendo. A pessoa diz, nossa, se eu tenho transtorno bipolar, então quer dizer que meu filho vai ter transtorno bipolar também? Não, por quê? Porque se você trata, você já vai começar a dormir mais cedo, você vai começar a prestar atenção nos fatores, já vai começar a entender, tipo, nossa, se meu filho tá aqui, eu vou ter que deixar ele expressar as emoções dele, não vai ser tão agressivo, não vai ser tão irritado, então isso protege a criança. Uhum. Então, é muito melhor que alguém saiba que tem um transtorno tanto para si, quanto para as gerações futuras também. Então, quanto mais a gente conseguir tratar e estabilizar a doença, menor a chance das gerações futuras adoecerem. Poxa, eu tô realmente assustado, esse é o termo, assim, com essa informação do sono. Acho que faz todo sentido
né? Sim. Que privação de sono, a gente sabe, privação de sono Exato. e agora com a coisa das telas, né? As pessoas ficam grudadas nas telas até tarde, mas eu confesso a você que eu não sabia que privação de sono, menos horas de sono, dormir cedo, não dormir cedo, tinha esse tipo de implicação também. E não só a privação, né? Porque, Sim. por exemplo, se a criança vai dormir 2 horas da manhã e vai dormir até 11, isso aí também é maléfico. Então, não só basta... Sim, mas elas não dormem até 11 porque elas têm... Sim, escola... exato. Aí é privação mesmo, né? Sim. Se ela dorme 2, ela vai ter que acordar que horas? O meu, por Exato. exemplo, o meu tem 7 anos, ele acorda 6h30 da manhã. Eu já acho uma pancada ter que acordar às 6h30. Muito cedo, né? Muito cedo. Mas ele dorme 9, 9h30. Ele dorme bem, né? Mas, assim, para as crianças que dormem... Eu sei que tem crianças que dormem muito tarde. Sim. E elas têm que levantar para ir para a escola. Então, acaba sendo privação também, né? E aí também tem isso. Às vezes a criança estuda à tarde, então Sim. consegue dormir, às vezes, um pouco mais pela Sim, manhã, mas aí sim. também isso não é benéfico. Não é. À tarde ela tá sonolenta e tal. Interessante. Karen, tem uma média de idade em que o transtorno bipolar começa a aparecer, começa a dar os sinais, Sim. tem uma janela, como em outros transtornos a gente sabe que tem. Exato. O transtorno bipolar tipo 1 em torno dos 18 anos e Sim. o transtorno bipolar tipo 2 em torno dos 25. Um pouco mais tarde. Isso. Porque a genética no tipo 1 ela é mais predominante do que no tipo 2. Sim, sim. Bora lá fazer essa separação, Vamos. né? Entre tipo 1 e tipo 2. Acho que essa é uma informação muito pertinente, assim, de utilidade pública mesmo, né? Sem exagero. Eu vou dizer assim, ó, eu sei que a diferenciação não está, digamos, nos episódios depressivos, Isso. melancólicos. Está nos chamados episódios eufóricos, maníacos, né? E qual é a diferença? Primeiro, tem um que é mais grave que o outro? Então, quando a Tem um gente que é vai mais falar incapacitante que o outro? de gravidade, Sim. a gente não pode dizer que um é mais grave do que o outro, no sentido de prognóstico da doença. Sei. Por quê? Porque o transtorno bipolar tipo 2, ele é muito mais depressivo, O 2. o 2, Certo. do que o tipo 1, e ele é muito mais instável do que o tipo 1. Então, o que é isso? Que é muito mais difícil de tratar, porque a gente não tem tantos estudos, é uma coisa que é muito mais recente. O 2, o tipo O 2. bipolar tipo 2. E ele demora de 10 a 15 anos com acompanhamento psiquiátrico para ser diagnosticado. Meu Deus do céu, quanto sofrimento foi vivido até aí. Exato. O que a gente vê é que a pessoa toma um antidepressivo, 2, 3, perde efeito. A pessoa não fica bem, fica irritada, não consegue dormir, toma um monte de calmante. E aí, depois de 10, 15 anos, daí de repente alguém diz, nossa, mas aquela fase ali, você acabou gastando mais, né? Sim. Aquela fase ali, você ficou muito focado no trabalho. E uma outra coisa é que a pessoa, às vezes, tipo, num episódio de obstinação, ficou focado, sei lá, em trabalho. Dormiu 2, 3 horas por dia, mas estava trabalhando. Ninguém vê aquilo como disfuncional. Uhum. Então, se você vai investigar a história dessa pessoa, tem que perguntar sobre cada um dos aspectos da vida. Sim. Bom, eu sei que a diferença está no tipo de quadro maníaco, né? Isso. Quadro maníaco, quadro hipomaníaco. O tipo 1 é aquele em que a gente tem um quadro plenamente maníaco. O tipo 2 é aquele que a gente tem um quadro chamado hipomaníaco. Tá correto isso? Isso. Bora fazer então a diferenciação. Vamos. O que é um quadro tipicamente maníaco e o que é um quadro hipomaníaco? Quando a gente tá falando do transtorno bipolar tipo 1, Sim. pra gente fechar o diagnóstico, não precisa ter episódio depressivo. Então, assim, Sei. teve uma mania, então, assim, não é necessariamente bipolar. Se for mania unipolar, também é transtorno bipolar tipo 1. Se a pessoa teve Sim. 10 manias durante a vida e nenhuma depressão, também é transtorno bipolar tipo 1. Não sabia. Não precisa ter depressão para fechar o diagnóstico. Sim. Então, Mas geralmente tem, né? Geralmente Geralmente tem. O que a gente vê é 3 episódios depressivos para 1 episódio de mania, em média, na população em geral. Sim. E os episódios de mania, eles são mais frequentes nos homens do que nas mulheres. Ah, é? Sim. Pode definir direitinho o que é esse Claro. episódio mania, como é que ele se caracteriza? Um episódio de mania é quando a gente vê
alguém na rua que tá alterado. É isso. Tipo, é uma pessoa que claramente está alterada. Então, por exemplo, alguém chegou e tirou a roupa na rua, isso não pode ser transtorno bipolar tipo 2. É um episódio que saiu da realidade. Sim. Qualquer pessoa, independente de conhecer ou não aquela pessoa, vai perceber a alteração. E essa alteração é onde? A gente tem várias funções psíquicas. Humor, pensamento, energia, impulso. Então, o que a gente vê? Essa pessoa tem uma expressão aumentada do humor. O que é uma expressão aumentada? É aquela pessoa que vai falar alto, Euforia. que vai ser chamativa. E pode ser euforia ou disforia. O que a gente mais vê é irritabilidade no transtorno bipolar. Sim, Mais do que sim. aquela coisa da euforia, da alegria. O que a gente mais vê é alguém que está brigando com a outra pessoa. Entendi. Isso é disfórico. De disfórico. É isso que você está chamando de disforia. Exatamente. Entendi. Interessantíssimo essa distinção, né? Geralmente a gente se pega muito nessa coisa da euforia. A pessoa está eufórica. As descrições que a gente encontra por aí do quadro maníaco. Sim. A pessoa se sente poderosa, se sente forte, comportamento sexual irresponsável. É isso? O quadro... Pode acontecer. Mas você está dizendo que... Exato. Que na maioria das vezes, na verdade, ele é disfórico. Cerca de 70% dos episódios. Sim. Então, o que a gente vê é um aumento da expressão do humor, que pode ser aquele humor alegre, feliz, festivo. Claro que fora do padrão basal. Sim. E qualquer pessoa percebe aquela alteração quando a gente está falando de mania. A gente vê um aumento da energia motor, então a pessoa inquieta, anda para um lado, anda para o outro, não consegue ficar parado. Um aumento da atenção espontânea. Então, assim, tô aqui prestando atenção naquilo ali, caiu uma caneta, eu já tô aqui. Tipo, nossa, meu Deus, cadê a caneta? O que é que tá acontecendo? Assusta fácil. Mas quando a gente tá falando de outras funções psíquicas, por exemplo, a gente vê uma irritabilidade aumentada, ou não, pode ser uma euforia que a pessoa tá super feliz. Então, a gente vai ter, de fato, os dois tipos de episódio, tanto Sim. eufórico quanto irritado. O agressivo. Então, muitas vezes, assim, quando a gente vê até vídeos de pessoas brigando e tudo mais, às vezes a pessoa tá alterada, não tá no estado basal dela. Sim. Então, claramente, alguém na rua consegue ver, tipo, nossa, tá estranho isso aqui. Uhum. Ela saiu do... Sim. O comportamento basal é aquela maneira contínua, padronizada, que ela tinha, previsível. Isso. E ela tá fora, ela tá muito acima disso. Exato. Mas a gente tem que lembrar que, assim, não basta um dia... Nossa, eu fiquei irritada hoje... Isso não vai significar que aquele episódio, porque eu saí do prumo, já é um episódio de mania, por exemplo. Sim. A gente tem que considerar que uma mania, ela tem que ter duração de, no mínimo, 7 dias, ou gerar um prejuízo tão grande a ponto de ser necessário internação psiquiátrica. Entendi. Então, se não durou o tempo necessário, é porque a pessoa foi ou medicada ou internada antes. Desculpa te interromper de novo. Isso Claro. é muitíssimo importante, porque existem situações na vida em que a gente reage de maneira ou eufórica ou irritada, né? Quando alguém, por exemplo, se sente insultado no trânsito ou em qualquer lugar. A gente entra naquele estado muito irritado, que é muito diferente do nosso estado previsível, mas depois, horas depois, ou um dia depois, aquilo se acalma. Então, é muito interessante que você está colocando, né? Para se configurar o quadro maníaco, tem que ter uma certa persistência. O mínimo é 7 dias, é isso? O mínimo é 7 dias, sem medicação, claro. Porque Sim. às vezes a pessoa entrou no episódio de mania, foi grave, precisou ir no hospital, foi medicada, então a medicação consegue, às vezes, cessar esse estágio um pouquinho antes de durar os 7 dias. Então, Sim. 7 dias se a gente não fizer nenhuma intervenção. Uhum. E uma outra coisa que a gente tem que pensar também, não pode estar sob efeito de nenhuma substância, nem nenhuma doença clínica que possa justificar o quadro. Porque, sim. por exemplo, se a pessoa, sei lá, bebeu demais, ela às vezes vai estar super eufórica e fora do estado habitual dela, e pode durar até 4, 12 horas no estágio pós-álcool. Induzido pela substância. Exatamente. Então, a gente tem que sempre prestar atenção nisso. E doenças clínicas também podem acabar causando isso. Ah, é? Exato. Por exemplo, o lúpus. Sim. Que tem o estágio da psicose do lúpus, além de ter o estágio que é psicótico, pode ser um estágio de mania, pode ser um estágio de depressão. No lúpus? Lúpus. Tem psicose no lúpus, é? Tem psicose. Caramba, não sabia. Nos estágios mais graves. Então, pode ter psicose, doença de Wilson, encefalites hepáticas. Então, problemas no fígado muito graves podem gerar quadro de mania. Eu tomei conhecimento da doença de Wilson há pouco tempo atrás. Um casal de amigos meus perdeu um filho com 28 anos de idade. Ele tinha doença de Wilson. Eu não sabia que isso existia.
E que tem, e inclusive no início da doença, a desconfiança era de um quadro psiquiátrico e não era. Como é complexo, né, cara, esse campo, né? A gente fazer a diferenciação de outras condições. Então, eu acho que quanto mais grave o quadro psiquiátrico, maior a gente tem que pensar assim, não, vamos ter que fazer um diagnóstico clínico diferencial. Sim. Porque pode ser problema de tireoide, hipertireoidismo pode causar um quadro de mania. Corticoide é uma medicação que, assim, vende na farmácia sem receita, pode causar um quadro de mania. E é o corticoide? Sim, já peguei pacientes que, assim, chegaram a ficar agressivos com o uso de corticoide, e aí tirou o corticoide e o paciente ficou 100% bem de novo. Venvance. Sim, Venvance tem corticoide. Não, digo, Venvance pode também causar um quadro de mania induzido. Sim. Para quem não sabe, né, Venvance é uma medicação psicoestimulante, muito prescrita no TDAH, né? Ou, aliás, especificamente prescrita no TDAH. E isso, ela também pode ser usada para episódios depressivos, o Venvance. É? Para potencializar medicações antidepressivas. A gente usa no transtorno bipolar, às vezes, em doses menores, para poder ajudar na depressão. Eu achava que era específico do TDAH. Não mais. Há pouquinho tempo, não é tão específico. Mas o que a gente vê, principalmente, se o Venvance é prescrito, a gente vê que é uma medicação que é relativamente segura. Porém, o que a gente vê é abuso de Venvance, muitas vezes, para tentar ficar mais produtivo, para tentar estudar mais, para tentar passar em concurso. Então, é uma medicação que é muito arriscada. E voltando ao corticoide também tem um monte de medicações que tem, né? Eu tomei, por exemplo, eu precisei tomar um anti-inflamatório um dia desses aí, e o farmacêutico diz, olha, isso aqui você só vai poder tomar, acho que 2 ou 3 dias, porque contém corticoide. Né? Exatamente. E comprei sem receita. E injeção com corticoide. Então, são coisas que a pessoa, por exemplo, nossa, tive um episódio, o que é que eu tomei? O que é que aconteceu? Porque provavelmente vai se repetir, que é uma coisa que é recorrente. Então, se você teve um episódio com essa medicação, você tem mais chance de ter outro episódio com a mesma medicação. Então, por mais que não seja a doença caracterizada, por exemplo, não podemos fechar o diagnóstico, a gente sabe que tem alguma genética ali que ativa com aquela medicação. Então, a gente tem que proteger também. Entendi. Olha, tô achando extremamente complexo, viu? Assim, não sabia que era uma condição tão complexa. Hipomania. A gente está descrevendo aqui, primeiro, o quadro tipicamente maníaco, né? Que você resumiu aí pra gente. Ele vai caracterizar o transtorno bipolar tipo 1. E a gente tem o transtorno bipolar tipo 2, que você já mencionou. Bora aprofundar ele um pouquinho agora. Com certeza. O que é essa hipomania do transtorno bipolar tipo 2? É como se fosse uma mania mais leve. Mais leve. Só que a gente não pode falar só isso, que é só uma mania mais leve, porque ela não é tão fásica, às vezes, quanto a mania. Por exemplo, a pessoa pode flutuar entre a euforia e a irritabilidade e ficar uma coisa meio parecida com a personalidade da pessoa, mas é diferente. A gente vê que aquela pessoa não consegue controlar aquele comportamento em todos os ambientes. Então, tem que ter prejuízo em uma esfera da vida. Ou no âmbito pessoal, ou no âmbito do trabalho, ou no âmbito dos estudos. Então, a gente vai falar, por exemplo, de uma pessoa que, às vezes, sei lá, trabalhou o dia inteiro, tá tudo bem, consegue se controlar, mas ficou super irritada no trabalho. Chegou em casa, não consegue se relacionar com a família de tanta irritabilidade que acontece. Sim. Quando a pessoa chega ali para falar daquele problema, ela não às vezes enxerga aquilo como um problema. E quando a gente traz o familiar, ela não consegue se controlar do ponto de vista agressivo. E às vezes até esquece o que fez. Não é que assim, não é que esquece o que aconteceu, mas não consegue perceber a gravidade daquilo. Sim. Mas ela não chega, essa mesma pessoa não chega, por exemplo, necessariamente o que você disse, a fazer um episódio público, tirar roupa, tal, ela não chega, que é do quadro maníaco, do quadro da mania. Ela não chega a isso. Exatamente. Por isso que é hipo. São coisas que, por exemplo, mudança de visual, aumento de libido, sexo desprotegido pode acontecer. Pode acontecer, às vezes, uma obstinação, que é o sintoma mais comum da hipomania, é a obstinação. Que é isso? Cheguei ali e quero fazer aquilo em uma determinação que parece que nada abala aquela pessoa. Só que a determinação que a pessoa dorme pouco, começa a ficar com prejuízo em outras esferas da vida. Então, nossa, eu decidi agora que eu vou prestar um concurso. E aí a pessoa começa a ter prejuízo em todas as esferas da vida,
dorme pouco, consegue ficar bem com relação àquilo, então dormir 4 horas por dia, vou pra academia, estudo o dia inteiro e fica ali. Então, ninguém consegue ver aquilo às vezes como um problema, mas aquele não é o basal daquela pessoa. Ela não conseguiria fazer aquilo se essa ideia não viesse na cabeça. Sim. Então, muda. Então, primeiro, para a gente conseguir fechar um diagnóstico, a gente tem que saber a história da vida, como que aquela pessoa era, história familiar. Então, o que a gente vê de mais comum é alcoolismo na história familiar e, às vezes, suicídio na família. A gente tem que perguntar toda primeira consulta. Tem história de suicídio na família? Tem história de alcoolismo na família? E uma outra coisa, não só pode perguntar, tem alguma doença psiquiátrica na família? Tem que perguntar, Sim. como que é teu pai? Como que é tua mãe? Porque muitas vezes as gerações anteriores não tratavam. Sim. Então você vai dizer, não, meu pai era muito bravo, chegava em casa, mandava todo mundo deitar na mesma hora, dava um monte de grito em todo mundo. Se alguém fazia algum barulho, ele já estava berrando. Então assim, nossa, não, mas me conta, como é que é sua mãe? Não, minha mãe super controladora, a gente não conseguia respirar. Então, muitas vezes, esses traços estão ali presentes na história familiar e a gente não consegue porque, assim, aquelas gerações não tratavam. Sim. Ô, Karen, você disse, voltando ao tipo 1, Claro. depois eu volto ao tipo 2. Você disse que no tipo 1, para esse diagnóstico, ele não precisa ter tido um episódio melancólico, Isso. né, depressivo. Ele só, para o Basta ter a diagnóstico, mania. basta ter a mania. Isso se aplica também ao tipo 2? Não. Não. No tipo 2 tem que ter um episódio de depressão e um episódio de hipomania. De hipomania, Por quê? certo. Senão todo mundo que é extrovertido e acaba tendo algum prejuízo na vida por conta disso, que tem aquele temperamento mais colérico, seria uma pessoa com transtorno bipolar. Porque é isso, a pessoa vive ali, acima da linha basal dos outros indivíduos, teoricamente teria esse diagnóstico. Então, não, a gente tem que ter um episódio depressivo para poder fechar esse diagnóstico. Sim. Olha, eu estou aqui pensando, como deve ser. Eu acho que o diagnóstico de bipolaridade tipo 2, veja se eu estou correto, ele é mais difícil de ser Muito feito. difícil, muito difícil. Mais difícil, ele demora mais de ser feito. Porque, eu não quero encher o pessoal aqui de palavras bonitas e técnicas, mas eu estou lembrando de alguns conceitos. Né? Eu estou Sim. lembrando aqui, por exemplo, de distimia. Exatamente. Eu estou lembrando de ciclotimia, transtorno ciclotímico, distimia. E tudo se parece. Esses que são transtornos do humor também, se parecem muito. Como é que a gente diferencia, por exemplo, É muito difícil. de um quadro distímico, de uma pessoa com distimia, que é aquela depressão mais, Sim. digamos, mais leve, mais persistente. Bem arrastada. Né? Ela é muito persistente ao longo da vida, são muitos episódios ao longo da vida. O que a gente faz para separar? O tal do diagnóstico diferencial. Exatamente. É investigar a ativação ao Sim. longo da vida do paciente. Então, por exemplo, se a gente está conversando com a pessoa, claro que escuta é uma coisa fundamental numa consulta tanto psicológica quanto psiquiátrica, mas a gente tem que fazer perguntas para o paciente para poder fazer diagnóstico. Então, por exemplo, nossa, me conta da tua vida, como que foi a tua impulsividade, como é que você é com compras, como que você é com comida, como que você é com sexo, como é que você é com mudança de aparência, como é que é teu padrão de sono, você sempre dormiu tarde? Nossa, você gosta de fazer as coisas à noite, mas conta pra mim como é que é essa noite. Você troca a noite pelo dia? É fácil acordar de manhã? Então, são várias coisas. Claro que a gente tem que ter um conjunto de sinais e sintomas. Então, Sim. não é um sintoma específico. Se a pessoa tem compulsão alimentar, é compulsão alimentar. Mas se a pessoa tem compulsão alimentar, se tem descontrole financeiro, se prefere trocar a noite pelo dia. Então, a gente vai juntando esses elementos diagnósticos, esses Sim. elementos que a gente faz na consulta, para conseguir fechar o diagnóstico. Então, é um conjunto de sinais e sintomas. Mas o que a gente mais percebe com relação ao transtorno bipolar tipo 2 é uma pessoa que teve 30 anos de depressão, toma um antidepressivo, respondeu por 1 ano, ficou bem, daí, de repente, o antidepressivo perde efeito. Daí, troca por outro antidepressivo, ficou bem por um tempo, perdeu o efeito. E a pessoa não fala da ativação se a gente não perguntar ativamente. Sim. Então, ela vai chegar lá, não, eu tive depressão minha vida inteira, fiquei bem, com antidepressivo, tentei outro, fiquei bem, depois, de repente, percebeu que nenhum antidepressivo deu mais resposta. E aí, quando você começa a perguntar da ativação, que você chega no diagnóstico. Mas o que a gente vê de história da doença é isso, é depressão, 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 depressão e perda de resposta dos antidepressivos. Isso. Eu já vou pegar a deixa para te perguntar, aproveitar e perguntar o seguinte. Bora falar sobre tratamento, sobre o cuidado, né, dessas pessoas. E aí você já falou em antidepressivo. Eu imagino que na bipolaridade tipo 1 não tem como eu cuidar dessa pessoa sem essa intervenção Sim. medicamentosa,
né? Sim. No caso dos quadros maníacos, qual é a medicação? Tem uma medicação específica? Não tem uma medicação específica, são as medicações estabilizadoras de humor. Certo. Que daí vai ser uma classe de medicamentos. Sim. Que daí vai ser da classe dos estabilizadores, que são antimaníacos. O que é isso, né? O que é antimaníaco? O que é uma molécula que é antidepressiva, mas é estabilizadora? Vamos lá. Moléculas antimaníacas são moléculas que tratam a ativação. Então, a gente precisa tratar a ativação do paciente para ele poder se manter estável. Sim. E a gente tem estabilizadores de humor, que são antidepressivos, mas que não vão induzir um quadro de mania, nem induzir estabilidade. Então, são vários estabilizadores, sendo que a gente vai ter que escolher de acordo com a fase do paciente. Só que também, além da fase do paciente, a gente tem que pensar, esse paciente vai ter efeito colateral? Ele vai conseguir tomar esse remédio ao longo da vida? Esse remédio, ele age sozinho para a fase da depressão e para a fase da mania? Ou teria que associar outras medicações? Então, tem que pensar em muitas coisas na hora de escolher. Uma medicação que é muito boa para um primeiro episódio de mania é o lítio. Lítio. Eu ia falar dele. Que é uma medicação que não tem uma dose para todo mundo. Então, uma pessoa pode tomar 600, uma pessoa pode tomar 1.200, uma pessoa pode tomar 1.800 do lítio. Eu tô falando isso porque são os múltiplos de 300, que é o comprimido que a gente tem disponível, inclusive, na rede pública. Certo. Como é que a gente vai escolher o nível do lítio da pessoa? Dosa no sangue. Então, a pessoa toma lítio, espera pelo menos 7 dias de estabilização da medicação no sangue, colhe o exame de sangue. E a gente tem que ter esse nível ali entre 0,6 e 0,8, 0,6 e 1... A gente tem que lembrar do lítio que a dose terapêutica dele é muito próxima da dose tóxica. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ficar tão próximo assim do 1,2, que já seria uma dose mais tóxica. Esse cuidado, claro, não é um cuidado, nossa, meu Deus, vai atrapalhar a vida da pessoa. Não. É um cuidado de, se eu estou prescrevendo, eu vou aumentar o lítio devagar. Então, comecei com 600 miligramas, dosei, nossa, deu 0,4. Eu não vou partir para 1.200 de uma vez. Então, vou aumentar mais 300, daqui a 7 dias faz exame de novo. Isso está disponível no SUS? Nos CAPs, por exemplo? Tanto a medicação quanto o exame. Sim, sim. Porque eu estou pensando nessa engenharia de prescrever, fazer o exame. Não é uma engenharia que é tão difícil de fazer e também não é um exame que é caro de fazer. Por exemplo, tem uma fila para fazer exame. Não é um exame que é tipo, nossa, vai pagar R$1.000. Não é. O exame do lítio é um exame que paga-se R$15 para poder fazer um nível dele no sangue, em média. Então, não é um exame que é... A gente sabe, claro, a população do Brasil... eu estou pensando em algumas populações atendidas por CAPs, por exemplo. Mas não é um exame que tem que ficar fazendo sempre. É isso que eu ia perguntar. É no começo. No começo. E com quais intervalos? Você disse aí uma semana? Uma semana depois que começou, ajustou a medicação. E depois disso, uma vez por ano. Então, é uma medicação que é tranquila nesse sentido. Então... Muitas vezes vai conseguir pelo SUS e a gente sabe que o lítio, mesmo quando ele não está numa dose terapêutica adequada, ele já começa a agir como um neuroprotetor. Então, por mais que ele esteja ali 0,4 naquele paciente, nossa, aumentou, a litemia está um pouquinho melhor, mas ele começou a ter algum efeito colateral, que algumas pessoas têm efeito colateral com qualquer medicação. O lítio não é um grande potencial de efeitos colaterais, mas tem gente que tem. Na bipolaridade tipo 2... Precisa de medicação também? Precisa. Eu tô perguntando isso porque a gente tá falando de um quadro maníaco um pouco mais leve. Isso. Mas também precisa? Precisa, porque no tipo 2, o que a gente mais vê de gravidade são as depressões. As depressões. E quando a gente fala de bipolaridade, a gente tem que falar de uma coisa que chama quadros mistos. O que é isso? Boa, vai lá. A gente tinha falado de funções psíquicas, humor, impulso, energia, atenção. O que é um quadro misto? É quando isso não tá linear. Por exemplo, a gente tem um humor que está lá embaixo, mas aí a gente tem uma energia mental, um pensamento muito acelerado, uma angústia. É diferente daquela depressão melancólica, aquela depressão que a pessoa está deitada na cama e a cabeça chega, parece que está lenta. Sim. Um quadro depressivo misto é um quadro que, nossa, eu tô muito deprimida, eu tô muito angustiado, mas minha cabeça não para, eu não consigo desligar minha cabeça. E aí eu tenho vontade de comer, de abrir a geladeira, de querer comer tudo que tá na minha frente, ou então não consigo ficar parado, eu fico andando de um lado pro outro para tentar aliviar o que tá acontecendo na minha cabeça. O misto, ou seja, a mistura é com sintomas de ansiedade. É isso? Pode-se dizer isso? Sintomas de ativação, mas vem essa ansiedade junto. Porque a gente tem a depressão ansiosa, que é diferente da depressão mista. Então, assim, é muito complexo, né? Muito. São muitos quadros. Exato. A gente tem que ter uma ativação. Então, assim, ou uma impulsividade, ou uma energia mental aumentada. Sim. Então, é alguma coisa...
Porque a ansiedade, quando a gente fala da depressão ansiosa, a gente fala muito do medo. O medo do que está por vir, o pensamento no futuro. A angústia do quadro misto não é necessariamente o medo. É tipo, tô angustiado aqui, mas não sei por quê. Não é medo de sair de casa, não é medo de fazer uma coisa. É tipo um bolo, uma angústia, um desespero. Acho que essa é a palavra da depressão mista, desespero. Olha só, vamos continuar na coisa do tratamento. Vou te perguntar agora uma outra coisa para a gente se aproximar um pouco mais da minha área. Combinadíssimo. Olha só, mas primeiro, eu não quero ouvir assim o que você acha. Claro. Eu quero ouvir o que você vê na sua prática dos seus pacientes. Os seus pacientes, assim, na prática, tá? Eles tratam-se apenas com muitas aspas, né? Com as medicações, ou eles, na maioria das vezes, estão também inseridos em programas de psicoterapia? Eles têm que fazer terapia. Tá, mas eles têm que fazer, é o ideal. É o ideal, isso. As pessoas que com diagnóstico de bipolaridade estão fazendo terapia. Porque, veja, não adianta eu te perguntar aqui o que você acha, que você vai dizer, não, a terapia é maravilhosa. A minha pergunta é, as pessoas na prática mesmo estão fazendo? A maior parte, sim. Claro que a gente sabe que psicoterapia é uma coisa que, muitas vezes, a pessoa tem que ter uma fila, por exemplo, pelo SUS, para poder fazer psicoterapia. No SUS é ruim. Não é uma coisa que é tão disponível para todo mundo que quer fazer. Sim. Então, a gente sabe que tem um custo, tem um planejamento, mas a maior parte dos meus pacientes acaba fazendo. Claro, eu trabalho no serviço universitário, então a gente consegue fornecer psicoterapia de qualidade. Todos os pacientes, por exemplo, da FMABC, que é o lugar que tem os residentes lá, eles entram lá, eles chegam para consulta. Na hora que eles chegam, a gente tem 3 psicólogas, que daí fazem terapia de grupo com eles e com os familiares. Certo. Então, todas as vezes que eles chegam para consulta, eles já fazem a terapia de grupo. Enquanto isso, os residentes estão tendo aula sobre o assunto. Terminou a aula sobre o assunto, as psicólogas pegam os pacientes que a gente filtrou já, os mais graves, que precisam de intervenção imediata, e fazem psicoterapia individual também. Joia. Então, no mundo ideal, claro que seria dessa forma, mas a gente sabe que não dá para a gente expandir isso para todos os serviços atualmente, mas acho que a intenção é a gente conseguir fazer isso. Agora vamos para o campo do ideal. Agora eu vou te perguntar assim, na sua opinião, qual é o lugar da psicoterapia na vida desse paciente? O lugar da medicação, a gente sabe, ela regula funções neuroquímicas, esse paciente melhora, beleza. Aí você diz, ele tem que fazer terapia, por quê? Qual que é o lugar da psicoterapia? O que a psicoterapia ajuda um paciente com transtorno bipolar? Primeira coisa é psicoeducação. Certo. Quanto mais você sabe sobre a sua doença e sobre como ela pode afetar a tua vida, mais você consegue entender os sintomas. Então, assim, nossa, não, eu percebo que eu tô mais impulsivo. O que é que eu vou fazer? Vou tentar segurar isso de alguma forma. Não tô conseguindo segurar com as técnicas da psicoterapia. Vou falar com o meu médico para tentar ajustar as medicações. Vou voltar para a psicoterapia e tentar controlar de outra forma. Então, acho que isso é uma coisa que é fundamental no tratamento, a psicoeducação. Além da psicoeducação, para as fases depressivas, a gente vai ter tanto a ativação comportamental quanto o acolhimento. A gente tem que saber qual é a hora daquele paciente ter cada uma das coisas. Então, por exemplo, se o paciente está numa fase depressiva mais leve, a ativação comportamental, o estímulo para ele dormir na hora certa, de fazer atividades físicas, de cuidar da própria saúde, é uma coisa que é fundamental. E se ele está numa fase que ele está sem conseguir fazer nada, às vezes o papel da psicoterapia vai ser só explicar para ele que aquilo vai passar e para conseguir fazer com que ele tenha paciência e não desista do tratamento. Karen, vamos falar ainda de terapia. Veja, eu sei que você é da medicina, mas eu imagino que você deva ter uma boa noção do campo das psicoterapias. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta bem comprometedora agora. Ai, meu Deus. Que é o seguinte, você considera que exista algum modelo de psicoterapia que atenda melhor o tratamento de pessoas com transtorno bipolar do que... Porque existem 300 mil psicoterapias diferentes, né? Claro. Abordagens diferentes, paradigmas diferentes. Tem alguma que você, particularmente, considera que produz mais resultados? É melhor para trabalhar com esses pacientes? Olha, primeiro, quando a gente está falando da psicoterapia e é a melhor escolha, a gente tem que falar das fases do transtorno. Sim. Então, assim, quando a gente pega um paciente que está numa fase, por exemplo, depressiva, a gente sabe que a terapia cognitivo-comportamental teria mais evidências para essa fase, principalmente.
1 milhão de pessoas agora vão curtir esse vídeo. Porque que tem de gente da TCC, né? E eles, bom, adoraram o que você disse, né? E ela não é psicóloga, né? É uma pessoa de fora, olhando, tem um olhar mais imparcial, né? Mas é isso mesmo? Observa-se que a TCC tem melhores Quando a gente resultados. vai pegar os estudos, realmente, assim, de fase depressiva, a gente sabe que realmente, assim, tem técnicas da TCC que vão ajudar aquele paciente. A psicoeducação, a ativação comportamental, as técnicas de respiração para poder lidar com a ansiedade, ter calma, paciência. Então, são várias coisas da TCC que vão poder ajudar com relação a isso. Na fase da mania, daí a gente sabe que a psicoeducação vai ser eficaz, mas realmente é uma fase que a psicoterapia tem que ser muito mais um acolhimento para tentar engajar o paciente, porque o paciente não vai ouvir o que o outro tem a dizer, porque ele é o dono da razão. Sim, então, assim, ele já é o próprio senhor da razão, então ele não vai ouvir. Ele pode ouvir, uma técnica para poder dormir melhor, uma coisa assim, mas ele não vai. Ele vai chegar lá, fui lá, falar um monte de baboseira. Então, assim, a gente tem que pensar na fase da doença. Nessa fase de muita ativação, então, você acha que não importa o tipo na verdade, de psicoterapia? É isso que você está dizendo? Não. É que assim, a gente tem que desenvolver o acolhimento. Não vai precisar ter uma abordagem, por exemplo, mesmo que o psicólogo, seja da TCC ou seja da análise, aquela fase de desenvolvimento do acolhimento. Então, as técnicas não vão ser tão utilizadas. Entendi. Mas já na fase depressiva, você acha que a TCC apresenta melhores Exato. E na fase da eutimia, eu acho que o importante é ter alguém junto com o paciente que consiga reconhecer quando ele está criando novos sintomas. Então, tem que ser alguém que saiba psicopatologia, independente. Explica para o pessoal o que é eutimia, importante. Exato. O que é eutimia. É que não vai ter nem sintomas de ativação, nem sintomas de depressão. Ou seja, ele vai estar bem. Isso. Bem não significa que ele não vai ter emoções naturais, como tristeza, ansiedade, alegria. Então, essas emoções vão ser comuns, mas elas não vão conseguir se manter a ponto de causar um prejuízo na vida do indivíduo. Em termos de comportamento suicida, em termos gerais, tem algum dado sobre isso? Tu sabe se existem dados A gente sobre tem... taxa de desfecho suicida nessa população? É uma taxa, infelizmente, muito alta. Eu a gente tem uma taxa de 15% de suicídios efetivados na população com transtorno bipolar. É mais que o dobro da depressão. Uau, 15%. Exato. Depressão é em torno de 7%. E transtorno bipolar em torno de 15%. A gente percebe muito que no transtorno bipolar as tentativas de suicídio são muito impulsivas. Então, muitas vezes a pessoa está ali, tem a energia, tem a impulsividade, chega lá e tenta. Na depressão, o que a gente vê, a pessoa tem um planejamento longo, suicida por um longo período de tempo, até que aquele suicídio é efetivado. Poxa, 15%. Você tem dados epidemiológicos memorizados assim, na população brasileira, por exemplo, ou algum outro dado da população mundial, de prevalência? De prevalência de transtorno de bipolar? Transtorno bipolar, sim. A gente tem o transtorno bipolar tipo 1, é bem mais raro, de 0,5% a 3% na população mundial. Sim. Transtorno bipolar tipo 2 ainda é um pouco obscuro, porque o que a gente vê é uma estimativa de até 15%, mas o que a gente tem nos estudos é em torno de 6 a 7%. Da população? Da população em geral. Então, é bem mais prevalente o transtorno bipolar tipo 2. Tipo 2, mas ao mesmo tempo em que ele é bem mais difícil de ser diagnosticado. Por isso que a gente estima que seja muito maior do que a gente tem em dados. Os dados são subnotificados, né? Exato. Poxa, que dificuldade, né? Poxa, imagino quanta gente, até a gente que está nos acompanhando pode até estar desconfiando. Poxa, será que eu devo, né, fazer uma avaliação médica, uma avaliação psiquiátrica? Olha, uma questão, Karen, que sempre surge na conversa sobre transtorno bipolar é como que a gente diferencia transtorno bipolar de transtorno de personalidade borderline. Por quê? Porque no borderline a gente sabe que a gente tem uma gestão das emoções também muito complicada. É uma pessoa muito complicada de gerenciar as emoções. Num mesmo dia, essa pessoa pode ir do alto da montanha ao fundo do poço, né? Ela pode estar eufórica, ao mesmo tempo que ela pode sentir-se profundamente vazia, né? De tal maneira que tem muita confusão entre transtorno bipolar e transtorno
é borderline. Mas eu sei que são duas condições completamente diferentes. Como é que a gente faz para diferenciar uma coisa da outra? Olha, bastante difícil, né? A gente sabe que muitos comportamentos, por serem parecidos, são difíceis. Sim. Então, É mais parecido com o tipo 1 ou com o tipo 2? muito mais parecido com o tipo 2. Com o tipo 2. Porque o tipo 1, a gente vê... Quando a gente vê a fase da mania, a gente já vê ali. Aquela fase é muito mais claro. Mais claro, imagino. Então, a gente consegue perceber aquela alteração comportamental. Mas, com relação ao borderline e ao transtorno bipolar tipo 2, o que é que a gente percebe de similaridade? Aumento de impulsividade, Sim. automutilação, que pode acontecer nas duas doenças, irritabilidade aumentada. Sim, sim. Mas o que a gente percebe é que o borderline, ele está muito relacionado com relações interpessoais. Uhum. Então, ele está muito mais direcionado ao agradar o outro e o medo de ser abandonado pelo outro e flutuando entre o amor e ódio com relação a outras pessoas. E o bipolar, ele já é uma coisa muito mais fásica. Então, em alguns momentos, a pessoa acaba se frustrando com qualquer coisa. Inclusive, também pode se frustrar com relacionamentos interpessoais, mas é uma coisa que não é em todas as fases da vida da pessoa. Então, não é uma coisa que é tão constante, é muito mais fásico. E as frustrações costumam também ser outras. Não é necessariamente... Muitas vezes a frustração vai ser com o trabalho, com outras coisas que não os relacionamentos interpessoais. No e quando eu borderline falo... isso é muito característico mesmo, né? As Isso. relações, que inclusive são muitas e Sim. todas muito difíceis. Exato. E as relações interpessoais do borderline não é necessariamente o relacionamento romântico. Pode ser o relacionamento com pessoas da família e tudo mais, mas é realmente o que... A base acaba sendo essa. Mas não sei se você concorda, a frequência de problemas dentro de relações românticas no borderline é muito alta, né? Muito. Porque essa coisa do afeto, do abandono, ele está atrás dessas porções de cuidado, de amor, de acolhimento o tempo inteiro, né? E da prova, né? Então, assim, nunca vai ser suficiente. Nunca é suficiente. Então, eu acho que a psicoeducação e a psicoterapia, para tentar diagnosticar e conseguir tratar a doença adequada, isso aí muda a vida da pessoa. Então, se você trata uma bipolaridade, sabendo que a bipolaridade, um transtorno borderline, sabendo que aquela é a causa, você vai mudar a vida do paciente. Se não está tratando adequadamente, isso pode... Eles podem aparecer juntos. Podem. Meu Deus, não diga isso não, pelo amor, diga que não. Podem aparecer juntos. E aí, Karen, como é que diferencia uma coisa da outra? Então, a gente tem que estabilizar o humor do paciente. Sim. Depois que estabiliza o humor, nossa, não, tá estável, tá ótimo, tá maravilhoso do ponto de vista do humor. Passou 2, 3 meses, não se frustrou com nada, tá tudo bem? Se frustrou com relação romântica, mudou... Relação romântica não, relação interpessoal. Mudou o comportamento, nossa, peraí, acho que tem uma comorbidade aqui. Sim. Então, é algo que é muito mais difícil de fechar esse diagnóstico, porque se a gente vê um episódio de humor claro, a gente vai ter que tratar antes de fazer o diagnóstico do transtorno de personalidade. Puxa. A gente pode até desconfiar antes. A gente percebe alguns comportamentos, mas só pode fechar o diagnóstico depois que a gente tratar. Entendi. Olha, ainda fazendo a comparação com o borderline, no borderline algumas pesquisas indicam o seguinte, que depois não em toda a população, alguns indivíduos dessa população, depois ali da quinta década de vida, quando eles fazem 40, 50 anos, alguns indivíduos dessa população apresentam uma remissão importante de alguns sintomas, né? Não é que eles ficam bonzinhos e curados, não, mas eles sofrem menos com a sua condição no borderline. Isso acontece também com os pacientes com transtorno bipolar ou não? Eles levam esse sofrimento até o fim da vida? Depende bastante. Sim. O paciente que ele é tratado corretamente ao longo da vida, muitas vezes ele vai precisar de muito menos medicação, porque a gravidade da doença vai ficando menor com o passar do tempo. Então, se ele passou muito tempo no que a gente chama de eutimia, que é o humor estável, a gente sabe que a gravidade da doença vai reduzindo e a gente até percebe que o remédio sobra. Então, a pessoa começa a ficar mais sonolenta com a medicação. E aí, a gente começa a ter esse traquejo de reduzir. É um paciente que não vai poder ficar sem medicação, mas acaba tolerando doses mais baixas e ficando melhor com doses mais baixas em algum momento. Porém, se é um paciente que tratou errado por muito tempo, ou passou muito tempo da sua vida em fase a gente diz, ou a depressão, ou a euforia, ou a mania, ou a disforia.
Então, a gente vê que esse paciente é um paciente que muitas vezes vai ficar mais grave no futuro. Então, quanto mais episódios da doença, maior vai ficando a gravidade, pior vai ficando esse cérebro. Então, não tem outra alternativa, né? A alternativa é tratamento, cuidado, né? Mas eu imagino que deva ter muito preconceito ainda. Eu imagino que deva haver muito estigma, né, das pessoas, mas eu acho também que deve haver muito autoestigma. Você que convive mais com esses pacientes, eu não sei se você percebe isso. Pessoas que negam a sua condição. Muito. Elas sabem que tem alguma coisa errada, mas elas não querem se tratar porque elas confiam na religião, porque elas acham que, enfim, Deus ou quem quer que seja, né, está com elas e vai curá-la e aquilo, enfim. Você vê muito isso de pessoas refratárias ao tratamento. Muito, muito. Eu acho que vai depender da gravidade. Eu acho Sim. que, muitas vezes, quem tem um transtorno bipolar tipo 1, pela gravidade do episódio, às vezes, ser muito grave, levar, muitas vezes, a uma internação, e realmente a pessoa, às vezes, sair do controle e prejudicar, além de si mesmo, outras pessoas à sua volta, a gente acaba que aceita mais fácil esse diagnóstico. Então, assim, nossa, eu saí da realidade, não era eu naquele momento. Mas no tipo 2, que muitas vezes vai ficar muito próximo, principalmente a ativação do basal daquela pessoa, então muitas vezes realmente a pessoa não, eu quero ficar sem remédio. Então, quando está no extremo sofrimento, busca ajuda, em outros momentos quer ficar sem a medicação e acaba tendo novos episódios por conta disso. E eu acho que a palavra bipolar também é uma coisa que assusta. É verdade. Então, quando a gente vai falar dos transtornos bipolares de uma forma geral, são doenças depressivas que têm sintomas mistos, mas só de falar essa palavra, então acho que cada vez a informação é o que vai ajudar essas pessoas de uma forma a buscar o tratamento. Sim. Então, e além disso, do autopreconceito, tem essa questão de não querer dividir. Então, muitas vezes, no ambiente de trabalho, se a pessoa divide que tem transtorno bipolar, as pessoas vão ficar tipo, nossa, tem transtorno bipolar. Então, isso é uma coisa que realmente tem que ser quebrada. Sim. Porque são pessoas que ficam 100% bem, 100% funcionais, se elas fazem um tratamento. Elas tratam, sim. Eu vou só voltar um pouquinho, porque você falou uma coisa que me chama muita atenção mesmo. A palavra bipolaridade é uma palavra muito forte no senso comum. Sim. Né? As pessoas chamam os seus cônjuges, fulano é bipolar. Exato. Chamam o seu namorado, tem muita confusão. Assim, houve qualquer variaçãozinha de humor, assim, fulano é bipolar e tal. Né? Eu acho que isso também reforça o preconceito das outras pessoas e o auto-preconceito. Né? Acaba reforçando. É isso que você falou. O segredo é disseminar informação e informação boa. Né? Eu já tive a oportunidade de, assim, em aulas, em falas, eu trabalho em CAPS, né? A gente estava aqui conversando nos bastidores, você também, né, já trabalha, de dizer às pessoas, olha, parem de usar esse termo, né? Fulano não é bipolar, quer dizer, né, pode ser que fulano não seja bipolar. A bipolaridade é isso, aí explica-se o que é, né? Mas olha, a gente tem muita informação circulando sobre um monte de coisa. Eu acho que tem pouca informação de qualidade circulando sobre transtorno bipolar. Sim. Como é que você vê isso? Olha, na verdade, o que eu vejo... Você, por exemplo, é uma divulgadora social? Pouco. Eu acho que eu divulgo muito mais no meio acadêmico do que nas mídias sociais. Sim. Então, no meio acadêmico, gosto bastante. Posso passar horas falando sobre isso. Mas nas mídias sociais, muito pouco. Eu acho que tem algumas informações, sim, de qualidade. A gente vê que os pesquisadores do GRUDA, de uma forma geral, por exemplo, que é um ambulatório que eu faço parte, então eu vou puxar um pouco a sardinha, né? Na USP. Na USP, isso. GRUDA é uma sigla. O que é esse GRUDA? Isso, é Grupo de Doenças Afetivas. GRUDA. Isso. Adorei. Então, acho que os pesquisadores de lá, né, são grandes divulgadores. Atualmente, eles são chamados realmente para falar sobre isso. Acho que cada vez tem se falado mais. Mas a bipolaridade tipo 2 é uma doença muito recente. Há 30 anos atrás, ninguém falava sobre estados mistos. Uhum. O GRUDA tem página, tem perfil no Instagram, nas redes sociais. Tem? Tu sabe decor? Tenho interesse particular e eu acho que, assim, eu gosto dessa coisa da divulgação científica. A gente vê muita divulgação científica
em outras áreas que não a área da saúde mental. Acho que a área da Sim. saúde mental precisa de mais divulgadores científicos. Tem muita gente boa fazendo bons trabalhos. Eu acho que você poderia Ai, gosto. assumir essa tarefa. Ia ser bem legal, né? Transtorno bipolar é uma coisa que realmente a gente precisa Sim. tomar mais conhecimento. Não, e a saúde mental é uma coisa muito nova, né? Ninguém falava sobre isso, assim. Se a gente for pensar, nossa, qual o primeiro antidepressivo que não causava grandes efeitos colaterais? Prozac, Sim. na década de 80, gente. Uhum. É muito recente. Se a gente for pensar nas outras ciências, a cardiologia tem diretrizes, Prozac né? já foi, né? Ou ainda se prescreve? Ainda se prescreve muito. Sim. E é uma medicação boa para transtorno bipolar. Mas ele está modificado, eu imagino. É Prozac ainda. Não em termos de efeitos colaterais. Não. É a mesma medicação. Exatamente. Eu tô lembrando de um... Não li, vai. Mas eu tenho conhecimento de um livro muito famoso na época. Mais Platão, menos Prozac. Olha só. Você já ouviu falar? Não li. Importante. A gente tá aqui no YouTube, né? No Spotify. Bom, divulgar essas informações. Eu não vou lembrar o nome do autor, mas tem um livro que fez muito sucesso na época. O título é Mais Platão, menos Prozac. Mas não é uma crítica à psiquiatria, não. Esse cara, a discussão dele é o seguinte. Bom, Platão, ele está usando Platão como um representante máximo da filosofia, né? Ele está falando o seguinte, assim, das pessoas se qualificarem mais, né? Adquirirem mais conhecimento, se tornarem pessoas melhores, mais complexas, na crença, digamos, de que isso resulte em melhor qualidade de vida. Por isso, mais Platão, menos Prozac. Mas eu particularmente sou psicólogo, mas eu não estou na linha daquelas pessoas que são profundamente críticas às medicações. Pelo contrário, eu estou em outro grupo. Eu estou no grupo daquelas pessoas que reconhecem o profundo valor. Primeiro porque eu sei um pouco da história dos psicofármacos, né? Os psicofármacos substituíram métodos profundamente degradantes, né? Eles não são um luxo, não. Eles vieram substituir banho gelado, eletrochoque, camisa de força, né? Então, eles têm um lugar muito específico. A gente simplesmente não consegue, na psicoterapia, trabalhar com determinados pacientes se eles não estiverem utilizando as medicações. Não tem como. Não tem como, ponto final. Não, e uma outra coisa que você falou, né? Tipo, a eletroconvulsoterapia, antes era eletrochoque porque Sim, era tortura, sim, e hoje em sim, dia é um hoje tratamento não, sim. super eficaz, Protocolos né? muito bem definidos. Exato, então... Eu acho que, assim, tem avançado bastante. Inclusive, em gestantes com transtorno bipolar, muitas vezes a gente não consegue, na gama medicamentosa, encontrar um medicamento eficaz, e a eletroconvulsoterapia é super eficaz e super segura em gestantes. Sim, que protege Isso, porque é uma coisa que não bebê, vai passar a barreira placentária e não vai pro feto. Então, nossa, olha só. Em que situações do transtorno, em situações específicas do transtorno, se prescreve eletroconvulsoterapia? Sim. Em situações... Nos quadros depressivos? Sim, principalmente em quadros muito graves, porque a gente sabe que um dos efeitos colaterais da eletroconvulsoterapia é a amnésia transitória. Então, se a pessoa está super funcional... O que é amnésia transitória, Karen? A pessoa pode esquecer algumas lacunas naquele momento que está fazendo, então não fixar a informação do que acontece naquele momento. Então, se é uma pessoa que tem um trabalho que exige muita cognição e está funcional nesse trabalho, a gente não vai pensar nele como um primeiro método. Se é uma pessoa que está disfuncional, a gente sabe que é um tratamento que tem resposta rápida, eficaz e é seguro. Então, se a pessoa está disfuncional, é um tratamento que pode ser muito bom. Se está funcional, a gente vai pensar primeiro nas medicações, pensando no perfil de efeitos colaterais, no perfil de aderência, porque é isso, muitas vezes a gente vai pensar, não, esse remédio aqui acontece, mas esse remédio aqui vai deixar a pessoa sonolenta no outro dia. Sim. Então, para quem ele vai ser eficaz? Não, vai ser eficaz para aquele paciente que não está dormindo. Então, a gente tem que pensar nesse perfil de efeitos colaterais, porque o que a gente quer é garantir que a pessoa não tenha episódios futuros. Sim, sim. Karen, deixa eu voltar num ponto aqui Claro. rapidinho, um dos últimos pontos aqui da nossa conversa. Nosso tempo está indo embora. Foi tão boa a conversa, né? Fluiu. Ai, amei. Um ponto que a gente já abordou, quando eu te perguntei quando é que começam a aparecer os primeiros sinais e sintomas, você já disse, ali no final da adolescência, né? Na bipolaridade tipo 1, um pouquinho mais tarde na tipo 2. Apesar disso, eu te pergunto, criança pode ter transtorno bipolar? Existem Pode. exceções? Pode?
Pode. Sim. E nas crianças, a gente sabe que os sintomas de bipolaridade, muitas vezes eles vão ser inespecíficos. Como Então, assim? por exemplo, uma criança que é irritada, a gente não pode dizer que essa criança vai estar dentro do espectro bipolar porque ela é irritada. É uma criança que é desatenta. Então, o diagnóstico diferencial na infância, ele é muito mais difícil. Vão ter algumas coisas que vão nos ajudar. História familiar, história de hipersexualidade na infância, mesmo sem ter acesso a nenhum conteúdo sexual. Então, às vezes, tem essa hipersexualidade. Sim. Então, algumas coisas podem nos ajudar a fazer esse diagnóstico. É uma área que é bem específica, tem poucos psiquiatras que tratam transtorno bipolar na infância, Sim. mas pode ter. pode acontecer, sim. Eu tô aqui pensando, porque a infância, para além do transtorno bipolar, já tem um monte de coisa, né? TDAH, que mais? TOD, né? Transtorno do espectro autista, transtorno disruptivo da desregulação do humor, que é uma outra condição do humor infantil, que pouquíssimo conhecida, né? Eu tô querendo colocar assim, tem muita coisa também que eu acho que pode atrapalhar esse diagnóstico, pode gerar uma confusão. Sim. Mas o que você está afirmando eu imagino também que a prevalência deva ser baixa. Sim, sim. Entre crianças, mas você está afirmando que pode ter. É baixa, mas é grave. Claro. Então, quando tem, a gente sabe, nossa, esse cérebro... Tem alguma coisa nesse cérebro Sim. que conseguiu adoecer tão cedo. Então, será que teve tanto fator estressor nessa infância? Então, a gente tem que proteger essa criança de alguma forma. Claro. Ou será que esse cérebro é tão grave que precisou de poucos fatores estressores para poder desenvolver a doença? Isso. E como deve ser difícil esse diagnóstico na infância? Porque se o adulto já tem muita dificuldade quando ele está nesses estados de falar de si, de falar do seu sofrimento, imagine a criança. Embora a criança vá transparecer tudo no seu comportamento, né? Sim. Na depressão, talvez ela vá se isolar. É o comportamento que vai dizer, é assim? É bem complicado, porque a criança ela tem um mundo imaginário. Tem então, mania na infância? Como é que a gente pode... Tem mania na infância. Gente! Só que é muito difícil realmente o diagnóstico, porque tem um mundo imaginário. Então, É. assim, nossa, peraí, isso aqui é uma mania psicótica? Ou será que a criança tá Exato. no mundo dela e tá E elas falando não dessas são coisas? naturalmente muito pra frente, muito agitadas? Como é que a gente Exato. diferencia isso? Ou seja, É muito, muito difícil É mesmo. Acho que difícil. um psiquiatra que trabalha com infância e adolescência talvez consiga direcionar muito Exato. mais relacionado a isso. Mas realmente a gente vê que tem hipersexualização, uma irritabilidade assim, muito grande, questão do padrão de sono. Sim. Então, a criança parece que não consegue dormir à noite. E hoje em dia ainda tem as outras características disso, né? Que você falou, TDAH, e tem a questão da superdotação, que agora tem sido falada, Sim, que também diminui sim. a necessidade de sono na infância. É muita coisa. A superdotação Sim, tem essa coisa do sono? sim. E é? Exato. Sabia não. As crianças superdotadas Não querem dormir, Não querem ficar querem pensando à noite e fazendo coisas à noite. Então, fazendo coisas, lendo. Pai, exato, então... complicado, complexo. Olha, muito bom a nossa conversa, mas o Ai. tempo Voou. voou, o tempo foi embora. Deixa eu te perguntar o que eu pergunto a todo mundo. Você está nas redes sociais? Estou Onde é que você está? no Instagram, principalmente. Acho que é o lugar que eu acabo divulgando mais conteúdo. Uso as outras redes sociais, mas o Instagram é o lugar que eu mais divulgo. Qual que é o seu Instagram? Pessoal, coloca aí na tela. Karen Cabuz PQ. Karen Cabuz. Cabuz. Pronto, já está aparecendo aqui embaixo na tela. O que é que você costuma divulgar lá no seu Instagram? O que é que as pessoas vão encontrar lá? Vão divulgar... Vão encontrar principalmente informações sobre depressão resistente e bipolaridade. Você E as publica isso lá? comorbidades. As comorbidades com dependência química, com transtornos de sono. E também algumas dicas para tentar driblar um pouquinho dos sintomas. Então, Sim. dicas de sono, dicas de... No seu Instagram? Então você é divulgadora científica. Você disse que não era? Mas é pouco, assim, não com a frequência que eu gostaria. Cara, só rapidinho, assim. Claro. Uma nota de rodapé, assim, curta, porque você citou uma expressão aí que me gerou aqui uma curiosidade. A gente sabe, por exemplo, que substâncias podem ser gatilhos para algumas condições psicóticas numa determinada fase da vida, em adolescentes, por exemplo. Tem alguma relação também com transtorno bipolar?
Bastante. Uso abusivo de substâncias. Bastante, porque a pessoa às vezes busca a substância como forma de aliviar o sintoma. Mas aí, veja, então a bipolaridade está antes. Isso. Com relação a desencadear. Eu digo desencadear, exato. A gente sabe que as substâncias podem modificar a epigenética. Sim. Principalmente maconha. Porque não tem uma ação tão rápida, então não vai atuar, às vezes, naquele momento, mas pode modificar a epigenética. Então, a pessoa que já tem a predisposição a desenvolver, pode desenvolver com o uso crônico de maconha. Álcool tem relação? Álcool tem relação, às vezes, com a abertura de um quadro. Então, pode acontecer. E quem tem transtorno bipolar pode ter episódios depressivos após o uso de álcool. Após o uso de álcool. Isso. Difícil. É complicado, né? Sim, alguns pacientes, por exemplo, a gente já sabe que vai ter esse sintoma e é zero álcool. Ótimo, muito bom. Olha, a sensação que fica é que você tem que voltar aqui. Vamos! A sensação que fica é que você tem que voltar aqui. Não deu tempo, né? Tanta coisa, né? Nossos episódios aqui no Ser Psicast, eles costumam ter 1 hora, né? A nossa proposta é isso. Tem podcast aí. Você vê muito podcast? Eu gosto de podcast. Adoro podcast. Exato. Escuto muito. Eu também. Eu vejo muito podcast no Spotify, no YouTube. Tem episódio de podcast com 9 horas de duração. Nossa! 9 horas. Nesses grandes podcasts do Brasil, né? Não vou citar nome de ninguém aqui, não. Mas eu já vi episódios com 8 horas de duração, com 9 horas. Mas, assim, com temas e pessoas também muito interessantes. A gente tem uma proposta de fazer uma conversa mais curta, uma conversa de 1 hora, né? Mas eu sempre fico com a sensação de que é pouco. Né? Precisaríamos de mais algum tempo para discutir. Mas isso é bom. Tem um lado ruim, mas tem um lado bom, que é aquela coisa que Karen pode voltar aqui. Obrigada. Para a parte 2 desse episódio. Tá? Olha, eu quero te agradecer. Primeiro, te parabenizar pelo trabalho, né? Lá que você tem desenvolvido lá em São Paulo. E te agradecer por você ter reservado esse tempinho na sua agenda para estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada. Tá bom. Até a próxima. Gente, é isso. Mais um episódio muito interessante. Não tínhamos abordado o tema do transtorno bipolar aqui no Ser Psicast, agora sim, né? Uma conversa muito esclarecedora, uma conversa que eu particularmente considero como de utilidade pública, informações muito importantes, muito bem fundamentadas, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você vai pegar o link dessa conversa, vai colocar aí no grupo da família, no grupo da faculdade, porque eu tenho certeza que mais pessoas vão se beneficiar aqui dessa conversa, certo? Para quem está especificamente no YouTube, antes de terminarmos o episódio, eu quero lembrar do QR Code aqui na parte superior da tela. Esse QR Code é uma porta que vai jogar vocês dentro da plataforma Ser Psicólogo por 7 dias gratuitos. Olha só, 7 dias, eu gosto de dizer assim, 7 dias de degustação, para você entrar lá, assistir às aulas, fazer os cursos. Como eu sei que não vai dar tempo de vocês fazerem todos os cursos em 7 dias, né? Com certeza, depois dessa experiência, vocês vão se tornar assinantes, tá? Então, usa aqui esse QR Code, não perde essa oportunidade. Eu quero agradecer a todo mundo que chegou até aqui, tanto no YouTube quanto no Spotify. Nunca deixe de cuidar da sua saúde mental. Um grande abraço e até o próximo episódio.